Passar então para o Sérgio Leitão, que tenho certeza que, assim como as outras, a gente vai aprender muito de ouvi-lo. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Eu primeiro queria agradecer ao convite, queria saudar a professora Ana Estela, primeiro pela felicidade na composição da mesa, extremamente diversa, 3 homens, 3 mulheres, e saudar a Elaine como representante de todas nós, em homenagem à mulher negra da periferia, que representa essa diversidade. Parabenizar o professor Saldiva, porque eu acho que o centro aqui de estudo da metrópole tem uma coisa super interessante, que é juntar expertises diferentes, que eu acho que me parece a marca registrada agora do Instituto de Estudos Avançados. E acho que essa junção dessas expertises talvez seja o principal desafio para a gente exatamente lidar com o desafio das metrópoles, porque, sem querer fazer uma crítica a ninguém, mas fazendo uma crítica a todos, todas as competências falharam nesse terreno. Todos nós falhamos. Os urbanistas falharam, os médicos, os engenheiros, os advogados, os políticos. Basta ver, né, como está a situação das nossas cidades. E esse sempre foi um ponto de muito tensionamento, Nabil, né, que é aquela história que vem desde lá o final do século XIX, quando ali era o debate entre os engenheiros e os médicos, né? Quem é que vai ditar as normas das cidades, que ainda vinha daquela história lá da teoria dos miasmas, que faziam as cidades serem polos de infecções, cidades infectas, né, e a famosa história do Oswaldo Cruz, onde naquele momento ali o sanitarista, né, levou a melhor, mas de lá para cá, em algum momento a gente acreditou que toda a competência da arquitetura iria, né, dar conta disso, e infelizmente não deu, desgraçadamente não deu, né, tomara que tivesse sido possível fazê-lo. E aí, quando a gente olha o que são os objetivos do centro, professora Ana Estela, tem 3 coisas muito interessantes. Políticas públicas em escala metropolitana, dimensões espaciais e territoriais, e construindo metrópoles sustentáveis e democráticas. E aí a primeira pergunta, professor Fernando Haddad, é: o nosso arcabouço institucional está preparado para isso? Aí me parece que não. Eu estou vendo aqui a professora Maria Paula Dallari, me permita aqui adentrar no terreno da sua competência, né, que é exatamente aquilo que já nasceu velho, que é a nossa Constituição, em relação a essa questão do fenômeno metropolitano. Porque a gente não tem essa dimensão, porque quando você verifica, Nabil, que do ponto de vista estrutural, institucional, tanto faz ser prefeito de São Paulo, como ser prefeito de Canas, que é uma cidade aqui do lado de Lorena, né, menos de 200 habitantes ali na sede do município, as competências são as mesmas, o instrumental jurídico é o mesmo. O mesmo poder que tem o prefeito de Canas tem o prefeito de São Paulo. Alguma coisa de errado existe nisso. Então, a primeira questão, e talvez até uma provocação, se já não estiver no portfólio de iniciativas, é como é que esse centro pode reanalisar, revirar e propor, de maneira absolutamente inovadora, uma nova configuração institucional para dar conta desse fenômeno metropolitano, que foi muito intensamente discutido nos anos 70, nos anos 80, a gente tinha, né, a questão das regiões metropolitanas, e isso foi se perdendo, foi se largando, foi se deixando, né, na história do país. Então, acho que a primeira questão que eu colocaria para o debate seria: como é que a gente recupera ou redesenha, né, essa questão da institucionalidade para lidar com o fenômeno metropolitano. De lá para cá, ou seja, dos anos 70, quando esta figura, Haddad, era discutida, o problema só se agravou, que é exatamente aquilo que fala o Bauman, né, quando ele analisa a questão dessa perda de poder, né, essa questão da liquidez ou da iliquidez, né, das competências do município. Porque quando você olha a questão de São Paulo, e isso a professora Claire falou muito bem em relação a Londres e Barcelona, né, como é que a gente vai lidar com fenômenos como Uber, Airbnb, né, que quebram toda a institucionalidade, que perpassam, né, num jogo altamente concentrador e, de certo modo, perverso, né, uma série de questões. Por exemplo, quem que analisa o impacto do Uber sobre a tarifa de transporte público? Porque ele está conseguindo drenar aquilo que já era altamente deficitário, exatamente porque, dependendo da situação, é muito mais barato irmos de Uber do que de transporte público.
Isso já afeta fortemente a cidade de São Paulo, já afeta inclusive Nova York. Nova York era uma das poucas cidades dos Estados Unidos onde o metrô conseguia pagar a sua despesa operacional. Hoje já não consegue mais. Então, como é que o prefeito consegue barrar isso? Como é que ele lida com isso? Como é que ele lida com o Airbnb, que faz, por exemplo, o preço dos aluguéis subirem, portanto, ele expulsa a gente para a periferia, né, e quebra, né, o emprego da rede hoteleira? São Paulo, a gente pouco sabe disso, mas é a cidade que tem mais fluxo de turista no Brasil, muito mais do que o Rio de Janeiro. Qual é o impacto disso na economia da cidade? Na geração de receita, né, no caixa da prefeitura. Então temos uma série de novas situações onde o prefeito ele é o síndico do caos que ele não controla. Né? O caos é aquela velha história, o caos não é o caos é aquilo que foi previamente ordenado para assim acontecer. Né? Não existe caos no sentido filosófico, né? Porque o caos a gente tenta entender como aquilo que não tem uma ordem. Pelo contrário, o caos dessa cidade ele foi devidamente planejado. E essa é uma velha, digamos, mania brasileira da gente falar que não tem planejamento. Tem planejamento. Sempre teve planejamento. Depende de para quem estamos a falar e depende de quem se beneficia disso. Eu estava esses dias manipulando, Nabil deve conhecer aquele livro, que é um livro imenso, né, com uma assinatura do prefeito Faria Lima, com os planos para o metrô. Eu tive a felicidade de ganhar um exemplar desse. Tem poucos na cidade, e os meus eu doei para o Urban, lá para o Philip Young e para, né, o Fernando de Melo Franco. E ali a gente vê, manipulando mapas belíssimos, né, numa edição de um consórcio alemão, maravilhoso aquilo, que a primeira proposta, Haddad, de metrô para essa cidade é de 1928. Eu não sabia. 1928 já tinha, 27, já tinha proposta, né, de metrô para a cidade. E a gente verifica também, olhando os mapas, Ana Estela, que em 1950, se você olhasse do centro da cidade, as distâncias entre São Miguel Paulista e o Itaim Bibi aqui, elas são equivalentes. Absolutamente equivalentes. Para onde a cidade cresceu? Do ponto de vista, né, dialogando aqui com a fala da Elaine, da fruição das coisas boas da vida. Para onde a cidade cresceu? Para o Itaim. Por quê? Porque ali interessou fazer crescer em função dos donos da terra. E aí você verifica que uma cidade como São Paulo, Nabil, temos quantos centros? Tivemos quantos centros? Campos Elíseos, Paulista, Faria Lima Velha, Faria Lima Nova, Berrini, e temos Alphaville, que virou um centro da cidade, porque hoje o fluxo é de São Paulo para Alphaville, e não o contrário como eu imaginava. Né? 6 subcentros numa cidade. E aí tem um dado que é louco, né? São Paulo tem 12 milhões de metros quadrados de escritórios espalhados em 17 regiões diferentes. Barcelona, Londres, tem o dobro, o triplo disso, com muito menos regiões concentrando esse tipo de, né, imóvel disponibilizado para atividades comerciais. Por que a cidade se espalha? Por que a cidade vai crescendo e criando essa situação que a torna aparentemente, né, ingovernável e com custos sociais altíssimos, como foi destacado aqui pelo Eduardo na questão da mobilidade? Então, acho que a primeira questão é esse redesenho, né, do federalismo brasileiro, que já nasceu velho para as cidades, à luz da Constituição de 88, precisa ser revisto. E aqui tem um conjunto de expertise que possam vencer esse desafio. Tem juristas, tem arquitetos, tem políticos, né? E acho que essa é uma primeira, digamos assim, provocação que eu faria para que a gente pudesse superar a limitação dos saberes isolados para dar conta de um fenômeno tão complexo. A segunda questão que eu queria colocar, talvez dialogando com a fala da Claire, é em relação àquilo que hoje são desafios que vão acontecer cada vez mais intensamente numa cidade como São Paulo, como está acontecendo em Londres, está acontecendo em Barcelona, que é o fato de você ter, à luz de uma limitação dos estatutos jurídicos, uma restrição muito grande, Ana Estela, para a questão de se permitir o adensamento urbano, né, isso que está no periurbano, né, no entorno das cidades, é a bola da vez em termos de ocupação pelo capital dos grandes territórios. Né? Então, essa pressão sobre esses novos territórios encontra no Brasil, né, um fenômeno novo, que é essa lei votada
ao final ali do governo Temer, que era uma medida provisória, que foi transformada numa lei, cujo um capítulo específico dela dá-se exatamente para lidar com a apropriação desse tipo de situação, desse tipo de terreno. Né? Então, esta lei, né, feita num regime de transição, ou seja, né, pós o governo Dilma, né, no momento em que o país estava, como vai continuar, infelizmente, extremamente convulsionado, faz uma revolução, não num sentido positivo, né, no conjunto de leis para a terra fundiária e urbano, que a gente pouco se deu conta. Mudaram-se 22 estatutos jurídicos sobre terra no Brasil, justamente para permitir essa apropriação deste espaço, que é o espaço para onde se quer agora, né, mover o processo de ocupação. Áreas que não têm serviços, áreas que não têm estrutura, que vão intensificar exatamente esse fenômeno que o professor Eduardo, né, agradeço a ele a menção ao estudo do Escolhas, falando do que foi o Minha Casa Minha Vida, no sentido de empurrar as cidades ainda mais para longe de onde elas já estavam. Ou seja, a gente conseguiu alargar aquilo que já seria o fim do mundo. Estou vendo aqui a professora Luciana Roya, que nos deu o prazer e a aventura de estar no dia do lançamento, em 22 de janeiro, lá na FGV, fazendo exatamente um comentário, ela que teve uma experiência, inclusive, pelo Ministério das Cidades. Então, essa questão, né, de como o conjunto de leis no Brasil, que nunca foram feitas para democratizar o acesso à terra, elas sempre foram leis que expressavam o poder do capital sobre o território para legitimar a lógica da sua ocupação. Fez isso numa intensidade que a gente nem sequer deu conta. Porque como a gente está em processos de cada vez mais sobressalto, né, a lógica do momento atual, a lógica do momento político no país é o espanto. A gente não tem como dar conta da avalanche de coisas que vem, né, e não consegue, inclusive, analisar os seus reflexos. Então, em relação a essa lei, eu acho que seria fundamental que a gente pudesse ter a noção. A Lei A 13.465 de 2017, que converte a MP 5759. Né? São 22 leis modificadas de uma maneira muito complicada. E, por fim, eu gostaria de falar pouco para permitir que a gente tivesse tempo para o debate. Tem aí uma reflexão exatamente feita pelo estudo do Escolhas, né, que analisou, Fernando, qual foi o impacto do programa Minha Casa Minha Vida. Primeiro dado positivo, o programa foi extremamente feliz porque ele se preocupou em fazer a entrega de unidades para a população de baixa renda como nunca tinha sido feita antes na história do país. Foram 4 milhões de unidades com um investimento de 300 bilhões de reais. Isto é muito mais do que se fez ao longo de toda a história do país. O Minha Casa Minha Vida, 300 bilhões de reais, o Minha Casa Minha Vida construiu em 8 anos o que tinha sido feito para trás em toda a história do país. O número é quase cabalístico, ele se iguala, até no quebrado. Qual é o problema do Minha Casa Minha Vida? É que ele não quebrou a lógica que a Elaine colocou tão bem de deixar as pessoas longe da fruição do que é necessário para uma vida digna. Porque não é só habitação. Como diriam os titãs, né? Não é só casa e comida, a gente quer muito mais. Né? E essa é a grande questão que a gente precisa discutir, até porque isso não é fácil de fazer nem em Barcelona, nem em Londres, quiçá no Brasil. Também para a gente não fazer, né, a nossa velha chicoteação do complexo de vira-lata, que o problema é só aqui. A Elaine mostrou muito bem. O problema é do mundo. Né? Porque mesmo nas cidades onde os pobres estão perto, no centro, mas eles estão perto daquele centro que ninguém quis, que a população branca foi, né, para a periferia, como é o caso de Washington, para o subúrbio elegante. Então, como é que a gente faz para reverter uma dinâmica, né, onde morar longe significa aquele conjunto de epitetos que se tem no Brasil? É onde o vento faz a curva, é na caixa-prego, como se diz no Ceará, ou seja, é perto do que é ruim, né, e longe do que não é bom. Como é que a gente adensa? E aí, João Ita, que tem uma questão fundamental que a arquitetura, eu estava conversando esses dias com o Fernando de Melo Franco, ela não consegue definir, né, uma questão concreta para um prefeito operar. Qual é a medida de adensamento necessária para que a gente possa saber se estamos adensando corretamente? Se estamos adensando com o planejamento que se faz necessário? Esta métrica, Haddad, não tem. Se você quisesse, né, e você não vai voltar à presidência, aliás, à prefeitura, e sim, né, vai para um voo maior, é o que a gente espera, assim podemos te anguriar, né? Como é que a gente sabe qual é essa medida? A gente não sabe. Né? E todo mundo quer adensar, desde que não seja do seu lado, professora Maria Paula Dallari. Ninguém quer o prédio de 20 andares no seu lado. Essa é a realidade. Né? E ninguém quer o pobre ao seu lado.
né? Temos aqui o exemplo que o Urban está enfrentando na Vila Leopoldina, onde num terreno doado por uma empresa, né, a população de classe média se insurge contra a regularização, porque ela não quer, né, aquele pobre, né, morando melhor perto dele. Ele prefere o pobre vivendo ruim, porque ele tem uma expectativa, Fernando, que um dia ele vai embora. Né? Então ele deixa ele lá na condição precária, esperando que um dia ele possa ser expulso, né, como a gente sempre fez, né, com comunidades no Brasil, fez no Rio de Janeiro, fez em todas as cidades do país, né, e não permite que possa haver um processo de regularização. Tem o terreno, tem a disposição da empresa, mas tem uma classe média que não consegue sair do seu egoísmo. Como é que a gente faz? Como é que a gente traz e usa esses espaços urbanos existentes nas cidades do Brasil, que foi a grande oportunidade desperdiçada pelo Minha Casa Minha Vida? Era fácil fazer? Não, claro que não. Porque a gente enfrenta exatamente o problema. Por que se vai para longe? Porque o preço do terreno é mais barato. Mas, ao mesmo tempo, existem estudos aqui em São Paulo que, fazendo o cálculo exatamente para a cidade de Tiradentes, Elaine, mostra o seguinte: se você computasse o custo do terreno, da construção, da infraestrutura que vem a conta gotas, porque ela vem por conta dos processos de luta das comunidades, que foi lá pedir o hospital, o posto de segurança, a escola, né? Quando você soma isso, era muito mais barato ter trazido essas pessoas para a região da Paulista. E você faz pagar com o sofrimento do pobre, de quem sacoleja 3 horas num ônibus no dia a dia, né, exatamente esse custo. Porque aos pobres é dado para pagar essa diferença com o tempo das suas vidas e a má qualidade das suas existências. Esse é o nosso problema. Então, como é que a gente adensa? Como é que a gente enfrenta, Haddad, esse fenômeno, né, que sempre é o caso de levar os pobres para mais longe? Temos aí um outro desafio, professora Maria Paula. Né, como é que o conjunto de regras existentes, né, vão interferir na propriedade privada de modo a tirá-la deste papel, deste lugar de uma supremacia que continua a existir fundamentalmente. Tanto é que a Prefeitura de São Paulo hoje não aplica a progressividade do imposto. Não aplica, não está aplicando. Né, foi motivo, inclusive, de um editorial da Folha de São Paulo. E aí, para encerrar, né, nessa perversidade que é o fenômeno brasileiro de tratar quem mora longe, de tratar quem é pobre, né, eu vou talvez fazer uma provocação ao Haddad, né, que eu não sei se o agradará, mas prometo que não vou te pedir para você cantar Trem das Onze, tá? Porque toda vez que você canta, né, o mundo no Brasil desaba, né, como foi em 2013. Mas Trem das Onze é uma música de 64. Né? É interessante pensar nessa coincidência. É de 1964. Né? É 64. Pela minha pesquisa, é 64. Mas você é o professor e eu me quero da sua informação. Você já me corrigiu uma vez, pode me corrigir a segunda, né? E a terceira também, me negando 3 vezes. Né? Mas o que eu te diria? É de 64. Né? Um fenômeno que marca exatamente, talvez, né, numa certa linha de tempo perversa, um encontro como a gente não gostaria que pudesse acontecer. E toda essa modernidade do Brasil, né, de que o país cresceu, se desenvolveu, né, virou potência, tem ali um dado interessante que é o seguinte: o que a música diz? É um cara que pega o trem, tem uma namorada, mora longe, cuida da mãe, é uma pessoa responsável, e que tem que ir embora para casa mais cedo, porque o trem parte às 11 horas. Né? Ele queria ficar com a namorada, se pudesse. Né? E não consegue, tem que ir embora. Né? E 60 anos depois, Nabil, para quem mora longe, para quem é pobre, para quem ama, para quem cuida da mãe, o que a gente conseguiu oferecer é um trem que agora sai às 12 horas, 1 hora a mais só. Então, aos pobres, em mais de 60 anos de modernidade e de progresso nesse país, a gente só conseguiu conceder uma mísera hora a mais de amor. Muito obrigado. Sérgio, muito obrigada. Encerrou com brilhantismo e muitas provocações para a plateia agora, gente. A Mariana está circulando com papéis para vocês fazerem comentários, perguntas, para a gente rebater para a mesa comentar. Enquanto os papéis são distribuídos e vocês formulam as perguntas, se possível, se identifiquem, seria legal, porque a gente sabe que tem muitas pessoas interessadas e diversas na plateia.
Assim como no primeiro seminário nós tivemos o Nassif comentando a mesa, nessa mesa está previsto um primeiro comentário do professor Fernando Haddad, que depois a gente passa para as perguntas da plateia. Obrigada. Já está ligado. Obrigado, Maria. Bom, eu como todos, eu suponho, eu gostei muito da mesa, fiquei aqui o tempo todo, não só para comentar, mas porque estava extremamente interessante ouvir especialistas dessa qualidade, num seminário que já está no seu segundo dia e que vai terminar gloriosamente como um evento importante do IEA, e deixo aqui meu abraço para o professor Paulo Saldiva. O que eu acho, assim, que a gente sempre toca no mesmo assunto. A professora Hermínia Maricato, ela falou uma coisa que eu acho que é tão importante relembrar. Ela disse, para os empregadores, né, ela usou outro termo, falou para os ricos, mas para os empregadores, o ideal seria que os empregados evaporassem depois da jornada de trabalho e voltassem a ser o que são no minuto em que começassem a trabalhar. Porque, na verdade, é assim, o que fazer com o ser humano enquanto ele não está trabalhando? Né? Os empregadores moram perto das suas empresas, têm ali tudo à sua disposição, para os seus filhos, para os seus queridos e tudo mais, mas para os empregados, dependendo da renda, e quanto menor a renda, maior o problema, o sonho de viver fica cada vez mais distante. Eu também gosto sempre de dizer que o movimento municipalista costumava dizer que as pessoas não moram no país, moram na cidade. E eu gosto sempre de colocar isso em outra perspectiva, que é do avesso, para dizer a mesma coisa. Ninguém mora em casa, você mora na cidade. Né? Não adianta eu construir uma casa a 50 quilômetros de São Paulo, no meio do mato, que provavelmente não vou conseguir ninguém para morar lá. Porque as pessoas não moram em casa, as pessoas moram numa cidade, as pessoas precisam sair de casa e alguma coisa está acontecendo fora. Senão você mora no campo, que é outra coisa. Mas a vida na cidade, ela exige que você, efetivamente, a mancha urbana esteja organizada de uma maneira que as pessoas possam fruir daquela interação em termos educacionais, culturais, em termos sanitários, em termos de clima, né, de arborização, enfim, tudo que a vida urbana oferece. Então, o equilíbrio do território tem que ser uma obsessão. Então, na verdade, quais são as diretrizes para gerenciar uma cidade? Quais são os princípios que deveriam organizar a gestão pública permanentemente? Né? Bom, em primeiro lugar, essa cidade ela não vai nascer de novo, ela já nasceu, ela já é assim. Então, não tem muito o que fazer com isso. Ela já é essa mancha urbana, tem cerca de 2.000 quilômetros quadrados, a região metropolitana de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 900 quilômetros quadrados. Então, o dobro disso, quase 2.000 quilômetros quadrados, é a região metropolitana. A região metropolitana mesmo tem 8.000, mas de mancha urbana tem 2. Então, as pessoas estão distribuídas já nesses 2. Então, como é que organiza? A primeira coisa é o seguinte, nós temos que buscar equilíbrio. Então, quando você vai construir um hospital, uma creche, um parque, qualquer coisa nova, qualquer equipamento novo, tem que buscar algum equilíbrio, que foi o que nós procuramos fazer. Então, onde não tem céu, constrói céu. Onde não tem parque, compra um parque. Onde não tem hospital, constrói um hospital. Ou seja, você tem que, onde não tem cinema, bota uma sala de cinema. Onde não tem Fab Lab, em lugar nenhum, então distribui adequadamente. Quer dizer, a busca do equilíbrio daquilo que já está dado, porque a cidade já está dada. Essa é uma diretriz fundamental. Né? A segunda coisa, onde é que é densa? Né? Todo mundo é a favor, a cidade tem que ser compactada, tem que ser... Isso melhora.
até para não espalhar mais. Se a gente não quer espalhar mais, porque os custos, como disse o Sérgio, aumentam exponencialmente, cada vez, não aumenta aritmeticamente, aumenta exponencialmente. Então, onde você vai adensar? Você tem que definir isso no teu plano diretor. E nós dissemos, tem que adensar nos eixos de mobilidade, tem que adensar onde você tem já instalados os equipamentos, inclusive de transporte de massa. Porque se você não tiver isso, você vai sobrecarregar os orçamentos futuros com algo impossível de honrar com o recurso municipal. E aí vem o conflito com a federação, com o Estado, que é o município não ter condições fiscais de enfrentar os desafios que, eventualmente, ele próprio criou, por não se planejar adequadamente. Né? Então, a segunda diretriz é essa, adensar. Mas adensar como? De maneira a mixar os bairros. Se eu não tiver um desenho de adensamento que respeite as classes sociais, eu vou até ter o adensamento, mas o pobre vai continuar morando no fim da linha. Mesmo que ele more mais adequadamente, perto de algumas coisas, ele ainda vai estar longe das oportunidades de trabalho e de desenvolvimento humano. Então, você tem que demarcar o território com as EIs, com as zonas especiais, para garantir que a população de baixa renda tenha alguma possibilidade de morar onde moramos nós, né, de classe média, e mais ainda os ricos da cidade. Então, você tem que, além de determinar onde vai ter o adensamento, você tem que ter a demarcação de classe, para dizer, olha, não vamos segregar. E sinto muito, na Vila Leopoldina, se o cara se incomoda com o pobre, porque, de novo, é uma pessoa que quer que o pobre evapore, porque ele quer contratar a babá, quer contratar o motorista, quer contratar a empregada doméstica, quer contratar o porteiro, mas quer que esse cara gaste 6 horas por dia de lá para cá. Não dá. Ele não vai evaporar. E eu acho que é muito feliz a tua colocação, que vai em linha com o que foi dito. O Eduardo falou. Esse sujeito, esse cidadão, está pagando em tempo de vida. Ele está pagando em tempo de vida. É a vida dele que está sendo consumida. Por isso que ele morre antes dos 65 anos. Que é a idade aí para aposentar, a próxima idade para aposentar, se passar a reforma da Previdência. Então, ele também não vai se aposentar, porque ele vai morrer antes. Então, você está tomando dele, você só está extraindo dele, você não está dando nada em troca. Que é isso que está acontecendo. Eu acho que o plano diretor de São Paulo é uma primeira resposta importante que foi dada para essas. Né? Hoje você consegue comprar, Claire, você que vende. Hoje você consegue comprar, na cidade de São Paulo, um apartamento numa zona estruturada da cidade por alguma coisa em torno de $50 mil. O que para uma cidade como São Paulo, é uma coisa bastante interessante. Aí você fala, mas quem tem $50 mil? Bom, aí você tem um problema de sistema de crédito. É outro problema. Você não vai conseguir comprar por muito menos de $50 mil alguma coisa na cidade de São Paulo, nunca. Porque a terra é cara, a construção é cara, quando você verticaliza, você tem que gastar para verticalizar, você tem que botar elevador, tem uma série de problemas. Se tivéssemos um sistema de crédito decente, um sistema de financiamento decente, mesmo a população de baixa renda, e aí talvez para 0 a 3 com subsídio, você conseguiria fechar a conta. Mas daí você precisa fazer uma reforma bancária no Brasil, porque nós não temos sistema de crédito. E o Minha Casa Minha Vida precisa ter no orçamento uma rubrica de subsídio. Porque 0 a 3 não consegue nem assim pagar. Mesmo que você der 30 anos de hipoteca para ele, não vai conseguir. Mas se ele tiver um juro baixo, como tem no mundo desenvolvido, e tiver algum subsídio público, ele consegue pagar. Eu gosto mais do modelo que a Jane Jacobs inventou lá nos anos 60, que é o aluguel social. Você está lá, 30% da tua renda, paga o aluguel e o apartamento é público e um abraço. Você tem uma parte da tua renda, 15% da tua renda, 10%, não sei quanto, fixa lá um percentual máximo de dispêndio com moradia, e os apartamentos estão bem localizados, amanhã a família quer mudar, muda, quer vir outra para o lugar, vem. Acho aquele modelo, até hoje, eu acho que é o modelo mais encantador
organização da cidade, porque foge dos conjuntos habitacionais, constrói onde já tem a infraestrutura, onde já tem os serviços instalados. Aqui no centro de São Paulo, no centro velho da cidade, 50%, na época da Marta, eu fiz essa conta, 50% da terra não tinha sido verticalizada, dos lotes. E a impressão que dá é que só tem prédio. E não é verdade. Você tinha ainda um espaço enorme para verticalização, com estacionamento, com pequenos sobrados, alguns totalmente depreciados. Enfim, eu acho que a gente aprende. Não é verdade que a gente não sabe o que fazer. Tem uma ciência da metrópole hoje que indica o caminho de como fazer. E eu acho que o plano diretor de São Paulo vai na direção certa. Agora, não pode deixar a Câmara aprovar o retrocesso que está para ser mandado para lá. As PEUCs têm que continuar sendo feitas com o IPTU progressivo no tempo, porque senão você não vai ter terra nova no mercado. Onde teve PEUC, chama PEUC mesmo, né? Teve comercialização. Os proprietários ficaram com medo das alíquotas majoradas e colocaram no mercado a terra. O mercado imobiliário comprou e está lançando empreendimentos, que muitos são esses, de 200, 220 mil reais, um apartamento de 45 metros quadrados no centro de São Paulo, com tudo à disposição. A cidade inteira à disposição. Então, não tem o que fazer. Nós avançamos na concepção do que deva ser uma cidade mais equilibrada, até para corrigir os desequilíbrios que não foi essa geração que criou, né? Mas que nós herdamos. Então, eu acho que toda a contribuição que foi dada aqui vai na direção certa. E termino falando sobre o que o Eduardo falou. O viário é público. O viário não é do carro, o viário é público. Então, quando a gente ordena, do mesmo jeito que a gente tem que ordenar a utilização da terra privada, a gente tem que ordenar a terra pública. E o sistema viário é terra pública. Então, eu sou defensor da seguinte tese: é tudo para o transporte coletivo, né, e o transporte ativo. Tudo. E o que sobrar, sobrou. Para o resto. Não dá para ser outra coisa. Porque o sistema viário não vai aumentar. Ninguém vai querer ficar construindo minhocão na cidade. Não vai aumentar. Até não tem dinheiro para aumentar o sistema viário. Não tem como aumentar o sistema viário. Não ser, né, uma ponte aqui, outra, mas o que você está falando? De zero. O sistema viário está dado. Então, se você não falar, olha, esse sistema que é público vai seguir o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, então, transporte ativo e transporte coletivo, transporte de carga, que aí dá para fazer à noite, tudo bem, porque não é gente que você está transportando, mas é para a gente que você está transportando, né? E o que sobrar disso tudo, depois que você fizer a conta toda, o que sobrar é para o carro. Né? Todo o sistema público todo o sistema viário público tem que ser destinado para fins sociais. E aí você faz a conta reversa. E não o contrário, como a gente faz hoje. Deixa o carro ocupar tudo e o que sobra, o ônibus ocupa. Não dá para ser assim. A calçada, você tem que estreitar a calçada para passar mais carro, que é o que a gente faz. Na minha opinião, assim, a calçada tem que ter a largura necessária para o número de pedestres que passam ali, a ciclovia para o número de ciclistas que passam ali, a faixa de ônibus. Bom, não sobrou uma faixa para carro, então é o que temos, uma faixa para carro. Mas você garante todo o resto antes, porque é uma maneira de pedagiar, Eduardo, né? É uma maneira de pedagiar, tirar espaço. É um pedágio. E a outra coisa que eu acho que é muito interessante em São Paulo, a Clara falou do Uber e do Airbnb, aqui nós criamos o pedágio urbano pelo Uber. A cidade cobra 10 centavos por quilômetro rodado do Uber. Com que horizonte? O horizonte de que as pessoas vão migrar da propriedade do veículo para o serviço e que embutido no serviço tem que estar o pedágio urbano. Eu tinha, inclusive, uma ideia que
infelizmente, na minha opinião, infelizmente não foi à frente, que era municipalizar os tributos sobre o combustível fóssil. Porque se municipalizar os tributos sobre o combustível fóssil, você vai criar o pedágio urbano pelo preço do combustível e vai drenar esses recursos para o subsídio à tarifa, porque senão não vai ter fonte para subsidiar a tarifa. Então, você tem vários movimentos que você pode fazer, que é diminuir o espaço para carro. É um tipo de pedágio. Municipalizar o tributo sobre a gasolina, cobrar pelo serviço do Uber, em que você vai organizando e direcionando os recursos de forma tal a que o transporte coletivo vai se tornando a alternativa possível em relação à renda, ao tempo, etc. Ou o transporte ativo. Então, eu sempre digo o seguinte, fica todo mundo reclamando de que está tudo... Sempre tem jeito. É você comprar as brigas que tem que comprar. Porque é briga, isso tudo é briga. E não tem nada pior numa cidade. Não tem, o maior inimigo da cidade, o maior amigo da cidade é o ciclista e o pedestre. O maior inimigo da cidade é a rádio. Porque ela só fala com o motorista de carro. E ela fica insuflando o motorista de carro contra a municipalidade. A tarefa que ela tem é ficar falando mal. Ah, botaram uma faixa de ônibus ali. O cara que está no ônibus não está ouvindo. Está ouvindo o cara que está no carro. E fica enchendo a prefeitura com um conceito completamente equivocado de cidade. É uma maluquice essas rádios. Então tinha que fazer, o Instituto Escolhas devia fazer um curso na USP, aqui de Institutos Avançados, chamar todo mundo das rádios para explicar o que é a cidade. Vamos fazer juntos. Entendeu? Chamar o Vila, chamar o Datena, chamar esses caras para entender. O cara quer ser prefeito. Então, faz um curso com ele, explica para ele como é que funciona uma cidade. Aí talvez a gente tenha uma chance. Agora, com essa turma aí, que não entende nada de cidade, apurriando a vida dos prefeitos, que querem fazer o que precisa ser feito para a sobrevivência da cidade enquanto tal, fica difícil. Eu tenho que correr, sabe, porque eu tenho que dar aula lá no INSPER agora, então eu só queria desabafar aqui contra as rádios. Já fiz isso, eu vou pedir licença. Muito obrigado. Gente, nós temos agradecer a todos que ficaram até agora, muito. Nós temos perguntas bem interessantes da plateia. E eu só vou pedir agora, vou aproveitar a ajuda das tradutoras, para eu não correr o risco aqui de cometer nenhuma imperfeição, né? Nas perguntas que são para a professora Claire. Tem 3 perguntas para a professora Claire, eu já vou colocar. E aí depois tem algumas para o professor Eduardo Vasconcelos, tem uma com a Elaine, tem uma para o Simão, e a gente sempre aproveita, o Sérgio Leitão sempre dá aquela amarrada boa Então, para a professora Claire, nós temos aqui um grupo que representa o movimento dos idosos, queria agradecer a presença. Então, eles perguntam sobre a política do idoso, a política para o idoso na habitação e no transporte, como é que isso poderia ser feito. É o Tufik Atar e o Conselho Municipal do Idoso, certo? Também falar um pouquinho do estoque regular para estudantes e para fim social, em Londres e Barcelona. Deu para entender, será? Explica. Eu vou pedir para o senhor falar aqui no microfone, para que a tradutora possa ouvir e transmitir para a professora Claire. Não está aberto o microfone. Esse aqui está, ó. Se esse aí tiver difícil de ligar, esse aqui... Tufik, tá? Tá. Nessa pergunta do estoque regulador, me baseei sobre uma experiência em Rennes, na França, onde a prefeitura dispõe de estoques reguladores de imóveis que ela interfere sobre
o nível de aluguel para os estudantes, tá ok? Quando tem alta, enfim, gostaria que você falasse sobre isso e também inserir a questão do idoso no futuro da cidade, por favor, tá? Uma outra pergunta para a professora Claire, que vem da Marcene José da Silva, acho que Secretaria de Transportes de São Vicente, se não me engano, CETRANS. Quais as mudanças cabíveis que Barcelona irá tomar com relação aos moradores de rua? E a professora Luciana Royer, da FAUSP, também pergunta para a professora Claire: os resultados das políticas de gestões preventivas, progressistas, desculpa, Léo, já estou completamente, poderiam gerar resultados na escala da região metropolitana de Londres e Barcelona? Quer explicar melhor? Que são menores, né? Numa escala como São Paulo, que não é só uma questão de escala, é uma questão de complexidade também. Mais ou menos isso. Tá. E aí aqui também tem algumas perguntas para o professor Eduardo Vasconcelos, que eu vou passar para ele enquanto a professora Claire vai respondendo. Com relação à primeira pergunta sobre a possibilidade de regulamentação para habitação estudantil ou qualquer outra habitação, na França e na Espanha não há possibilidade de regulamentação de aluguéis. A lei não permite, é um mercado totalmente capitalista, liberal, e não há subsídio de aluguel. Com relação a Londres, na esquerda, no Partido Trabalhista, a lei deve mudar para colocar um teto nos aluguéis. Como o Haddad estava dizendo sobre o aluguel social, 30% da sua renda. Na França, a legislação foi alterada recentemente para permitir que grandes cidades de um determinado tamanho regulem ou regulamentem esse aumento nos aluguéis. Com relação ao controle dos aluguéis, a Alemanha é líder, mas em Barcelona e Londres isso ainda é uma impossibilidade. Com relação a Barcelona, o governo de Barcelona tem algumas políticas bastante interessantes sobre mudar as questões de mobilidade para os cidadãos idosos, mas não é uma cidade muito boa para você ser um idoso. Por exemplo, eu não tenho os números, mas muitas das estações de metrô não têm elevador. Então, você não consegue acessar o metrô em muitas partes da cidade. Em Londres, por outro lado, há uma discussão sobre a reforma das casas para acomodar idosos, mas eu não sou especialista nisso, então não posso comentar muito. Os sem-teto em Barcelona tem aumentado muito, é uma explosão. A atual prefeita aumentou o número de lugares em acomodações de emergência que trabalham com o princípio de todas as organizações que lidam com os sem-teto. Você tem que estabilizar um sem-teto primeiro, oferecendo casa sem condições, e aí depois você trabalha em outros problemas, como adição a drogas, álcool e etc. O problema é que a solução está sendo muito pequena, considerando a explosão de sem-tetos. Londres quase desapareceu em face do governo trabalhista. Nos últimos 7 anos, nós temos uma explosão no sem-teto. Eu sou voluntária num abrigo e nós agora temos muitos que são formados, que têm emprego, que saem do albergue ou do abrigo para irem trabalhar todos os dias. Alguns são alunos em universidades, então eu fico pensando se alguns dos meus alunos não estão dormindo no albergue. E por último, o nível metropolitano, bom, se eu entendi, trata-se de uma questão de escala, né? Então, Barcelona
Há uma discussão em Barcelona, na atual campanha eleitoral, e que a prefeita atual restringiu apenas a cidade de Barcelona, que é uma questão, e algumas cidades também, desculpe, que tem uma coalizão similar. Mas eu sei informalmente, pelo meu envolvimento na campanha na França, que eles estão pensando na dimensão metropolitana na nova campanha e fazendo uma proposta de aliança progressista de 100 municípios para que na próxima geração de governo que aparecer, nós teremos uma estratégia muito mais integrada para lidar com questões parecidas com as que são discutidas aqui em São Paulo. Tudo bem se a gente aumenta o transporte público, mas ainda é transporte público de baixa qualidade para os que vivem nas periferias e que preferem utilizar o carro. Ou então, do ponto de vista metropolitano, é uma boa agenda, mas só poderá ser posto em prática se a coalizão vencer as eleições, não só em Barcelona, mas nas cidades adjacentes, nas cidades satélite, os subúrbios, que eram chamados de subúrbios vermelhos, porque eram muito socialistas, mas isso é em Londres. Isso provavelmente não vai acontecer. O governo já cobre um território grande. No momento, não há uma boa colaboração dos condados adjacentes com relações às políticas e discussões informais. Mas há uma falta total de governança, porque não há uma região. Inglaterra, você tem a cidade e aí o país como total, mas na Inglaterra não há regiões ou províncias, então é muito difícil conseguir enfrentar qualquer situação que exija um planejamento municipal e regional ao mesmo tempo. Here I have a question by John Whittaker, the percentage of dos jovens que ainda não tiraram carta. Empiricamente, me parece que em São Paulo, com a melhoria dos corredores de metrô, muitos jovens de 18 anos não tiraram carta de motorista. Não entram no indicador porque não deixaram de usar o carro, mas quando começaram a usá-lo. Não seria interessante verificar esse aspecto, etc.? No caso, não. Quer dizer, isso aqui é uma fotografia muito simples, que as pessoas entraram dentro dos ônibus do BRT, né, que circulam, e perguntaram para as pessoas como você se locomovia antes. E a resposta é essa, só 2 ou 3%. Tá? E uma outra coisa, esse fenômeno de o jovem não comprar mais carro, isso é fake. Não, isso aí eu diria que é uma mentirinha paulistana. Aqui está acontecendo um pouco, no resto do Brasil não acontece nada. E olha, na Califórnia eles fizeram uma tese de doutorado que provou que lá também não. O que fez diminuir o número de automóveis lá é a pobreza dos negros por causa do desemprego. Foi isso, não foi o americano que resolveu não usar mais carro. Da Ângela Piloto, em que medida a doação do bilhete único em Curitiba poderia melhorar o sistema de transporte, né? E quais são os desafios para a adoção do bilhete único metropolitano? No primeiro caso, o bilhete único pode ser aplicado em qualquer lugar. Tá? E quando ele aconteceu, eu até escrevi sobre isso, que era a medida mais importante em 10 anos dos países em desenvolvimento, por causa do enorme aumento de acessibilidade, sem aumento do custo, que aconteceu. Né? Fazer metropolitano entra na discussão que nós estávamos aqui, quer dizer, cada município, os prefeitos têm um poder total sobre o seu território e as empresas de ônibus são diferentes, contratadas por vários prefeitos com interesses diferentes. Então, em geral, é muito difícil fazer metropolitano porque ou os prefeitos não concordam, ou os donos dos ônibus não concordam, ou ambos não concordam. Então, no fim, não dá para fazer, mas seria muito bom. Tá? A terceira é, se a gente pode elencar conquistas em políticas municipais, não seria a questão
temos muitas vantagens, mas não seria questão, e não consegue continuar, não seria questão de escala metropolitana, eu acho que não. Quer dizer, o primeiro é que, como eu falei, os prefeitos têm direitos totais sobre a cidade, o Código de Trânsito permite tudo, eles podem ter arrecadação, portanto, todos os prefeitos podem fazer coisas importantes. Se você quiser fazer alguma coisa que cruze 2 municípios, aí entra uma disputa que pode ter problema, tá? E a última é até quando, eu imagino que até quando teremos um transporte melhor, ou seja, quando teremos, eu acredito, não sei, do Marconi José, de São Vicente, não sei se ele já foi. Quando teremos, né? Olha, a gente já melhorou muito, por incrível que pareça, o transporte público no Brasil já é muito melhor do que era há 30 anos, muito melhor, mas ainda precisa. E como eu disse na minha exposição, existe recurso para transformá-lo em algo melhor ainda. Nós temos dinheiro, como eu citei. Por exemplo, em São Paulo há 5 bilhões de subsídio por ano para estacionar carros. Eu esqueci de dizer que é 1.200.000 carros que estacionarão hoje de graça na cidade de São Paulo. Tem uma pergunta da Noemi. Noemi Araújo. Ela faz ela questiona como que os coletivos ocupam os espaços, né? De que forma eles ocupam os espaços, e também ela fala um pouquinho como os coletivos lidam com a criminalidade, né, na periferia. Primeiro falar assim que uma das características da cultura que é feita na periferia é a diversidade, assim, que é absurda, né? Tem desde coletivos que estão discutindo patrimônio material e imaterial, como o CPDOC em Guaianazes, São Miguel, Iruraí, na Penha, de França, né, também na Zona Leste. Tem coletivos que estão discutindo permacultura na Zona Norte de São Paulo, há coletivos de grafite, coletivos de teatro de rua. Então, você tem da mesma forma que você tem linguagens diversas, você tem ocupações diversas. Em Guaianazes tem um espaço chamado Aldeia Quilombo Guaianás, que é um território que foi comprado por alguns coletivos, e lá eles construíram habitações, né, para eles morarem, e no mesmo espaço também rola uma roda de jongo, entre outras atividades, né, dentro desse espaço, né. Na Zona Norte você tinha... Na Zona Sul, você tem diversos coletivos que ocupam um espaço abandonado, e aí você trabalha com economia criativa. Então, tem costureiras e outras mulheres que vão trabalhar nessa região. Na Zona Leste, tem uma ocupação que ficou muito famosa, porque o antigo secretário de Cultura ameaçou dar um soco na cara do... Assim, usei essas palavras porque foram as palavras que ele usou. Não foi o Nabio. Como é o nome do bonito? Strume? Não, Sturme. O Sturme ameaçou dar um soco na cara do Gustavo, que eles faziam uma ocupação num espaço que era um espaço público, que ficou abandonado, e hoje funcionam mais ou menos, vou falar pouco, porque eu vou chutar baixo, mas funcionam, no mínimo, 60 coletivos diferentes de cultura nesse espaço, assim, com recursos ínfimos, fazendo atividades desde... Tem uma moça lá trabalhando a questão de ser doula na periferia, de maternidade responsável, até um trabalho com fotografia. Eles acabaram de inaugurar uma exposição que chama Zona Leste Sem Registro, que faz o registro de 100 ativistas culturais da periferia. Então, eles fizeram um levantamento desses ativistas e ainda procuraram fazer... não é caricatura, ai, meu Deus, esqueci o nome. Eles fizeram uma representação lá, chamaram diversos artistas para fazer... Não, para fazer uma obra mesmo, a imagem desses artistas. Então, a ocupação ela é tão diversa quanto a diversidade de linguagem desses espaços. Existem coletivos que ocupam uma praça para fazer um sarau, né? A própria Praça Roosevelt, aqui no centro de São Paulo, é ocupada por uma batalha, né? Uma rinha de homicídio. Do lado da praça do terminal de Cidade Tiradentes também tem uma batalha de MCs. Eu falo bastante da Zona Leste porque eu sou da Zona Leste, mas eu poderia usar exemplos da cidade inteira. Então, a cidade ela é utilizada por esses coletivos de diversas maneiras. Uma outra coisa que a gente
que eu até falei na minha fala, é o uso dos equipamentos já existentes. Porque, assim como existem linguagens que têm preferência em utilizar a rua, que têm preferência em utilizar, vão existir pessoas, linguagens e espetáculos que querem o palco italiano clássico. Então, ele quer entrar num lugar que tem um palco, que tem acústica, que tenha cortina, que tenha equipamento de som, luz. E aí você precisa contar com os espaços públicos que são oferecidos, porque são custos altíssimos que um coletivo de periferia jamais teria condição de custear. Embora na cidade de Tiradentes a gente tenha um exemplo do Instituto Pombas Urbanas, lá que tem uma sede com 7 coletivos, que tem um excelente palco com iluminação e tal, construído com recursos assim de apresentações que eles foram fazendo e juntando dinheiro desses 7 coletivos e construíram esse espaço num espaço que está cedido pela prefeitura, porque era um mercadão, antigo supermercado, e foi abandonado e ficou lá por anos até que esses coletivos foram ocupar. Então, existem diversas maneiras de ocupar esses espaços, né, tão diversos quanto a diversidade de linguagens que esses coletivos utilizam. Qual a relação com... Como que a gente trabalha com a relação com a violência, né? A princípio, eu diria, bom, com a mesma relação que o resto da cidade lida, né? A gente lida com a diferença que, além da violência, o medo que a gente tem da violência, do crime organizado, tem a violência do Estado também, que talvez seja até mais temerosa do que aquela violência, porque é a violência que chega matando. Eu mesma eu toco num grupo de samba e às vezes eu chego tarde em casa e mais de uma vez já fui recebida pela polícia com bala de borracha e gás lacrimogênio, porque eles estavam tentando dispersar um funk, né, um baile funk que estava acontecendo na rua. Então, essa violência do Estado, que hoje assassina os jovens, especialmente homens jovens negros na periferia de São Paulo, que ela vai atingir diretamente esses coletivos. E aí, se olhar para a linguagem desses coletivos, né, a estética desses coletivos, apresenta muito isso. Então, quando você vai assistir um coletivo de teatro na periferia, dificilmente esse coletivo não vai falar da sua experiência, do seu cotidiano. Assim como dança, assim como grafite, assim, você consegue verificar na estética, na linguagem utilizada e no discurso desses coletivos, como que ele lida e como que a violência está presente, tanto a violência do crime organizado como a violência do Estado. Eu acho que é isso. Eu recebi uma questão aqui bastante interessante, também da Noemi. Ela fala o seguinte: Simão, sua fala me fez pensar na região mais radical, estigmatizada de São Paulo, que é a Cracolândia. Como é que o trabalho da secretaria implicava aquele espaço público habitado por pessoas tidas, né, pelos setores conservadores da cidade como dejetos humanos, né? Sabe-se que o trabalho que foi feito teve muita adesão do sem-teto, moradores, né, pessoas alojadas nos viadutos. Bom, eu acho que, de fato, ali o programa foi um programa muito inovador, muito interessante, foi o programa de braços abertos, né, que no fim é o que essa atual gestão, depois de fazer o que fez lá, de chegar com a polícia, dispersar aquilo, espalhar os usuários pela cidade, hoje está dizendo, precisa ser trabalhado o tema da habitação para essas pessoas, né, o trabalho, né. Então ali foi um programa foi uma ação multidisciplinar, intersecretarias, que envolveu várias ações. A nossa era organizar o pessoal que aderia ao programa para fazer o trabalho, trabalhar na limpeza da cidade, trabalhar em hortas comunitárias, e assim por diante. Mas nós também fizemos ali um trabalho forte de iluminação pública para valorizar aquela região, desde aquela praça central até as ruas que chegando ali chegando no grande auditório ali, né? E não foi só ali também, a gente fez um trabalho muito interessante no Glicério e em outros pontos da cidade, a própria Praça da Sé, né? Quando nós entramos, a Praça da Sé, o fundo dela estava completamente abandonado, escuro, né? E assim por diante. Então, o trabalho de iluminação embaixo de todo o circuito
do viaduto do do Minhocão, né? Conhecido Minhocão, ali também de valorizar aquela área, né? Para os usuários, para os ciclistas, né? Para os moradores de rua e assim por diante. Então, a iluminação pública foi um fator interessante de valorização e de permitir que outras pessoas, não só aqueles que estavam ali, circulassem e se apropriassem desses espaços, né? Eu queria, antes de terminar, depois de ouvir aqui também as várias exposições fantásticas, né, dar algum pitaco em dois temas, né. Eu citei os empresários do lixo, vamos dizer assim, com modelo de negócios muito atrasado e que não estão conectados com a temática, por exemplo, da oportunidade da reciclagem. Mas eu acho que um problema que afeta muito a vida do prefeito, Sérgio, é esse tema da logística reversa, né? O Nabil trabalhou no Ministério do Meio Ambiente, conhece bem isso. A questão do lixo foi pensado o princípio da responsabilidade compartilhada. O cidadão tem responsabilidade, né? Depositar no horário certo, fazer a separação, né? Acondicionar corretamente, levar no ecoponto, né? A prefeitura organizar os serviços e ofertar o serviço de coleta, destinação final, mas tem a parte do setor privado, empresarial, né, que é a logística reversa. E aqui no Brasil, os mesmos grupos que na Europa pagam a prefeitura para fazer o serviço da coleta seletiva, para buscar o resíduo que ela gera, né, aqui eles se negam a fazer. Ou seja, joga para o município a responsabilidade de fazer a reciclagem, né? Eu queria chamar a atenção também um detalhe. Muita gente fala que São Paulo gasta muito dinheiro com a coleta, com a limpeza, né? Não gastamos mais do que gasta Nova York, do que gasta Seul, do que gasta Tóquio, né? É evidente que lá se varre menos a rua, como aqui a gente tem muitos varredores, às vezes varrendo 10 vezes o mesmo local por dia, né? É evidente que mas não é verdade. Então aqui é uma questão da gente ir mudando o modelo, mudando a rota tecnológica para poder, então, a gente dar conta dos desafios futuros, né? Esse é um mito, porque tem que diminuir o valor, aí você vai perdendo a qualidade do serviço. Eu acho que São Paulo vai entrar em colapso na limpeza pública com essa nova licitação que foi feita, né? Onde empresas, eles seguiram o mesmo modelo que a nossa gestão propôs, dividir a cidade em mais lotes, mas as empresas que vieram mergulhar o preço. Eu acho que aconteceu isso na gestão Serra. Então, provavelmente essas novas empresas que assumirão não terão condições de fazer né? E vão fazer uma superexploração aos trabalhadores. Nós tivemos um cuidado muito grande com os garis, né? Primeiro, a valorização salarial. Todo ano nós demos 10% de reajuste para essa imensa categoria de quase 20 mil trabalhadores, né? Não deixamos ter greve, estabelecemos um diálogo com o sindicato, valorizamos muito, né? Essa gestão vai haver uma superexploração e muita demissão, Nabil. Eu fiz um cálculo, certamente 2 mil trabalhadores vão perder postos com essa política de fazer mais com menos, né? Bom, isso é uma coisa. A outra, eu queria dar um pitaco numa área que não é muito minha, mas assim, eu sou eu sou paranaense, mas vim morar em Guaianazes nos anos 70, como grande parte dos migrantes dessa cidade, e depois meu pai conseguiu um apartamento na Coab Itaquera 1, que foi o primeiro grande conjunto habitacional antes da cidade de Tiradentes, localizado ali onde o Corinthians fez o seu estádio, né? Que é o bairro de Arthur Alvim. Antes, quando eu mudei ali em 79, era a extrema periferia ali, né? Para se chegar ao centro, 1h30 de ônibus, fora o tempo que você perdia na fila e assim por diante. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, 4 anos pegando ônibus ali de madrugada e tal, né? E eu morei 34 anos, moro ali perto, né? Mas eu tenho percebido um problema que foi aqui feito, que foi perguntado aqui, como é que é envelhecer nas cidades, né? Eu acho que isso é um problema. Eu tenho ido lá nas Coabs, que normalmente são esses prédios de 5 andares com escadas,
né? E eu tenho visitado alguns amigos que muita gente não sai de dentro de casa para circular, para fazer uma caminhada, porque aquelas escadas, né, tem um impeditivo assim, de limitador da mobilidade, né, que é muito grande. Eu lembro que a minha mãe, por exemplo, eu morei muito tempo no 5º andar, minha mãe não gostava de ir no meu apartamento porque tinha que subir 10 lances de escadas, né? Então eu acho que esse é um tema a ser enfrentado, de como propiciar a qualidade de vida, né? E a solução habitacional que foi se dando não está errada, mas foi a construção desses conjuntos verticalizados, embora não, né? Os que nós estamos construindo com mutirão de autogestão, hoje os movimentos estão construindo prédios de 18 andares com elevadores, etc. Mas esses têm um problema, fora os outros problemas, mas esse, para envelhecer nesses locais, é um desafio aí para as políticas públicas, para financiar elevadores, sei lá, alguma coisa que eu acho que nós precisamos pensar. Gente, muito obrigado pela oportunidade, uma satisfação muito grande, Ana, estar aqui e estou à disposição. Obrigada. Chiovete. Minha mãe era Agostinelli, filha de italianos, meu pai era neto de italianos, vieram migrantes aqui para o interior de São Paulo. E como muitos não conseguiam comprar terra aqui depois que conseguiam economizar um pouquinho de dinheiro, conseguiram naqueles planos de colonização ali no norte do Paraná. Foi ali que eu nasci, mas depois, com a modernização da agricultura, os colonos, meeiros, né, nós tínhamos uma propriedade, mas perdemos na ditadura, fomos sendo expulsos. E a ditadura manipulando, abrindo aquelas frentes de colonização no norte, né, no Rondônia e assim por diante, né? Mas nós acabamos vindo aqui para a periferia de São Paulo. Gente, queria passar para o Sérgio Leitão fazer as considerações finais e lembrar a todos que no dia 18 de junho nós teremos a terceira mesa, o terceiro seminário, cujo tema será Políticas Públicas na Metrópole, Marcos Legais e Institucionais e seus efeitos políticos. Quem sabe, Sérgio, dialogando um pouquinho com aquela questão do arcabouço institucional que você coloca, né? Mas passar para você e agradecer muito a todos os presentes na mesa e a todos os participantes que ficaram até agora pela participação. Obrigada, Sérgio. Não, eu queria agradecer o convite mais uma vez e rapidamente só comentar, João, que o Escolhas fez uma pesquisa exatamente sobre a questão da mobilidade, do transporte, onde tinha essa pergunta se o jovem ainda queria ser o automóvel, aquela famosa música do Luiz Melodia, onde ele diz, né, tá na cara que o jovem ainda quer ser o automóvel. Nos anos 70 era assim, né, era do primeiro disco dele, o Pérola Negra, e posso te dizer que nos anos 2000 continua assim, né, o jovem ainda quer ser o automóvel, até porque tem uma questão muito da desigualdade, que é fácil você não precisar do automóvel quando você mora perto, né? Então essa é uma perversidade que também agora na crise da França, né, dos coletes amarelos, ficou muito marcada. Quem se revoltou foi a periferia, né, porque o imposto sobre o combustível não afetava o sujeito que morava perto, né, de todas as facilidades, porque ele vai no metrô, ele vai a pé, né? É fácil você não precisar do automóvel se você mora na Rua dos Pinheiros, né? O metrô está ali, o corredor de ônibus está ali, mas se você mora em Cidade Tiradentes, né, eu também gostaria, porque ainda que com todas as questões do automóvel, tem uma hora que ele cria algum sistema de democratização. O congestionamento tem o meu Chevette 76 ao lado da tua BMW 2018. Né? Essa é a questão. Né? Então, eu acho que tem aí um fenômeno muito complicado e que perpassa e atravessa toda essa discussão sobre mobilidade, sobre a questão do carro, sobre um imposto de carbono sobre os combustíveis fósseis, que é as novas maneiras como a desigualdade se manifesta, gerando aquilo que se chama do desemprego estrutural, daí você começar a falar sobre uma renda mínima universal, né, porque tem gente que vai estar fora do mercado, né, e nem todos serão Renoir. O Renoir é o cara que pintava quadros, né, pratos, aliás, né, vivia de pintar pratos. Quando veio a industrialização, o prato feito na máquina era mais barato do que o prato pintado pelo artista, mas ele era o Renoir. E ele foi lá e foi fazer, né, o impressionismo. Nem todos serão Renoir, né? E o que fazer com aqueles que não o serão é a grande dificuldade que a gente tem para que essas políticas, né, que visam trazer
uma modernidade na relação, por exemplo, do ambiente com o homem, não sejam consideradas meramente uma agenda escandinava, como diz o Gessé de Souza, que fica estranho e exótico a um país como o Brasil. Obrigado a vocês. Ainda não. A gente está tentando resolver a parte terrestre primeiro, para ver se... Gente, eu queria agradecer demais a todas as participações, agradecer nossos palestrantes, agradecer a professora Claire, que veio de longe, a todos aqui, Elaine, que também veio de longe, e agradecer muito às nossas tradutoras, ao DCE, que permaneceu com a gente aqui até o final, é um apoiador da Escola da Metrópole, um apoiador dos seminários, fazendo nossa comunicação visual de forma muito bonita. Muito obrigada a vocês pela participação, pelo apoio. E espero que todos estejam no próximo seminário. Nós tivemos uma participação diversa e muito interessante na plateia hoje. Tinha advogados, tinha urbanistas, tinha jornalistas, tinha movimento social, tinha gestores. E a gente fica muito, estudantes, a gente fica muito feliz com isso. A gente agradece muito a participação de todos. Nós estamos trabalhando com o IEA para talvez publicar esse conteúdo. Vai ter o link também disponível na internet depois e na página do IEA para assistir posteriormente, né? E queria mencionar que na próxima mesa nós teremos a professora Maria Paula Dallari, né? E entre as pessoas que estão aqui, a professora Maria Paula também orientou um trabalho sobre função social da ocupação do espaço público que estava aí, que eu acho que deve ter sido interessante ouvir dessa mesa. Mas agradecer muito a participação de todos e esperar contar com a presença de vocês também no nosso próximo seminário, dia 18 de junho. Muito obrigada, gente.